Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia, resolvendo esse item de Geografia Urbana da prova do Enem 2021. Acompanhe comigo o texto. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O lugar da festa, do encontro, quase desaparecem. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminui. As crianças quase não são vistas. Os pedaços da cidade são vendidos, olha que interessante, no mercado, como mercadorias. Árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha à de um grande guindaste. Aliás, a presença maciça destes, das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite do processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade. Aí nós temos o comando. No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência da... Bom, interessante é que o texto ele faz até uma crítica. Como assim uma crítica? Ao fato de muitas cidades, aqui no caso mais específico ele fala das grandes cidades brasileiras, que são vistas como um produto a ser negociado. Os espaços ali urbanos, eles estão para serem comercializados no chamado mercado. Então é dentro de uma ótica aqui capitalista. Essa ideia que ele fala, o lugar da festa, do encontro, está desaparecendo. As praças, locais de convívio ali muitas vezes coletivo, gente, e até espaços públicos estão também desaparecendo. É aquela ideia do espaço privado. Hoje, muitas vezes, as pessoas, principalmente aquelas que têm maior poder aquisitivo, estão em condomínios fechados. Então, aquela brincadeira na rua, como ele cita há pouco, olha só que interessante, o número de brincadeiras infantis nas ruas diminui. Isso aqui pode ser atrelado também à questão da violência. Sim, muitos pais podem falar, meu filho não brinca mais ali na rua como a minha geração, ou dos meus pais ali, dos avós brincavam, porque eram outros tempos. A violência, aquela ideia da sensação do medo, muitas vezes também nas grandes cidades, isso faz também com que os espaços mais procurados, muitas vezes, sejam ambientes ali fechados, como o shopping, por exemplo, esses condomínios fechados. Então os condomínios hoje têm áreas de lazer, você tem piscina, você tem quadra, você pode ter ali academias, mas o interessante, a gente está perdendo um pouco essa ideia dos espaços públicos, daquele convívio com outras pessoas, da cidade como um bem coletivo. Então o texto é uma grande crítica a esses espaços privados e a cidade ela está sendo transformada com uma rapidez gigantesca. Quando ele fala em guindastes, betoneiras, são equipamentos da construção civil. Ou seja, aquela cena que a gente vê muito nas grandes cidades, construção de prédios cada vez mais altos, com mais andares. Então veja só, no contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência da, e aí a alternativa E, que diz, alteração da organização da paisagem geográfica. A paisagem geográfica, nesse caso, a paisagem urbana. O próprio final do texto diz, limite do processo de transformação diária, olha só, transformação diária ao qual está submetida a cidade. Por que não marcar a alternativa A? Manutenção dos modos de convívio social? Não, eles estão sendo transformados. À medida que a cidade vai se tornando ali com ambientes cada vez mais privativos, que ela vai se tornando um produto a ser negociado, você não tem a manutenção dos modos ali de convívio social. Eles vão sendo modificados com o passar do tempo. O que eu falei antes, a gente brincava muito nas ruas. A minha geração ainda brincava muito nas ruas. Hoje em dia a gente tem um certo receio, né, de brincar ali na rua. Veja B, preservação da essência do espaço público. Não, a gente falou há pouco das praças, espaços públicos ali coletivos que vão desaparecendo. O próprio texto fala sobre isso. Porque na alternativa C, ampliação das normas de controle ambiental. Bom, o texto em nenhum momento fala sobre isso. Alternativa D, flexibilização das regras de participação política. O texto também não fala nada sobre isso. Então, o que responde corretamente ao comando, a alternativa E. É isso, pessoal. Valeu e forte abraço.